Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBoi. Através. Através. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui junto com meu parceiro Gil. E aí, Gil? Olá, Dani. Olá, pessoal. Jargão de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, poder discutir aqui de forma breve nesse Drops aqui com meu parceiro Dani, um assunto que para nós é importante. Até ainda reverberando um pouco nas últimas conversas, as últimas reflexões que a gente teve, em especial no episódio sobre empreendedorismo, né? Se você ainda não ouviu, tá chegando agora aqui no podcast, recomendo dar uma conferida lá, que a gente trocou uma ideia muito interessante com a Natália Avelino e com a Pérola Carvalho, direcionados mais especificamente para a prática musicoterapêutica, né, para a área da musicoterapia, mas com algumas ideias, com algumas conversas que vão abranger diversas áreas, né? Porque elas trazem e compartilham ali muito da experiência própria enquanto empreendedoras, não apenas enquanto musicoterapeutas. E tiveram algumas falas que eu acho que chamou bastante atenção, tanto minha quanto do Gil, e a gente achou importante conversar um pouco, né? Que é, diante da falta, né, de serviços, diante da falta de ações, né, que vão sendo oferecidas ali ou que têm um difícil acesso às pessoas diversas, né, em diversos públicos, em diversas condições, surge digamos que a ideia, a iniciativa ali de empreender, né? Então, eu, enquanto musicoterapeuta, observo que existe uma carência ali no meu bairro, existe uma carência ali na minha região, ou na cidade onde eu resido, de atendimentos a pessoas, por exemplo, a homens que cometem violência, por exemplo, um aspecto de reabilitação, né? Ou existe uma carência de atendimento a mulheres puérperas, né? Mulheres que acabaram de parir, estão ali nos primeiros meses, né, cuidando daquele bebê, só que não tem uma oferta direta de um suporte, né? Seja ele psicológico, um suporte emocional, um suporte sobre os próprios serviços, né? As orientações que essa pessoa precisa ter nesses primeiros meses. Então, eu, enquanto profissional da saúde, preocupado com esse público, com esse contexto, né, vou e crio ali uma iniciativa para atender a essas pessoas, né? Eu trouxe exemplos aqui bastante específicos, mas buscando ilustrar um pouco esses caminhos possíveis que a gente pode ter nesse aspecto do empreendedorismo, que muitas vezes vão acabar esbarrando um pouco com serviços que deveriam ser de responsabilidade do Estado, né, da prefeitura, do governo, da presidência, né, do nosso país, enfim, como por exemplo acesso ou o cuidado ali de crianças, de pessoas órfãs, né, cuidado ali de processos e quadros de saúde diversos, né? Principalmente quadros psicoemocionais, pensando no nosso contexto enquanto musicoterapeutas. E a gente traz aqui essa conversa pensando justamente na importância que é não apenas utilizar dessas carências, né, desses espaços como uma oportunidade ali de atuação e até mesmo de empreendimento, mas também da gente entender a importância que tem a, a nossa busca, a nossa cobrança, a nossa responsabilização ao Estado diante dessas questões, né, Gil? Sim, Dani, eu concordo com você.
Eu acho que os empreendedores, eu acho que não só os empreendedores, mas muitas organizações sociais também, eles fazem o papel da ausência do Estado, muitas vezes. É um papel importante, mas a gente percebe, como você está trazendo, uma ausência do Estado. Quando nós entrevistávamos as meninas trazem muito do trabalho que elas têm ali de empreendedora, seja na questão da educação, né? A Natália, dando aula, enfim, os cursos, né? E também com a clínica, assim como a Pérola. Mas a gente entende e sabe que é importante a política pública, porque muitas vezes quem acessa esses serviços são pessoas que muitas vezes têm alguma condição, né? E aqueles que muitas vezes dependem de um serviço desse e não têm uma condição financeira favorável, talvez não conseguem acessar. Então, chama atenção para as políticas públicas, o quanto ela é importante. Há um avanço, sim, eu acho que eu reconheço também um avanço nas políticas públicas, tanto de saúde quanto da assistência social, que eu acho que são duas políticas que estão bem próximas a nós, né, Dani, a mim, a você, né, e talvez também a você que nos ouve. E nós percebemos e temos vistos, né, com a implementação, com a Constituição de 88, a implementação do SUS foi logo de imediato, né? Quem acessava o SUS muitas vezes eram aqueles que trabalhavam, né, que tinha carteira assinada, e quem não tinha, muitas vezes acabava não conseguindo acessar. E o SUS, né, nessa perspectiva da universalidade, né, universal a todos, né, independente de contribuição ou não, como um direito, o quanto é importante, assim como também a assistência social. Então, vejo como importante o trabalho dos empreendedores, vejo como importante o trabalho das organizações sociais, ou então também das OSCs, né, que realizam, na grande maioria das vezes, trabalhos também que seriam do Estado, né, mas são importantes, que a gente percebe também que o Estado não consegue dar conta de tudo, né? Então, é necessário também que esses outros atores sociais também estejam aí para poder contribuir, mas percebo, né, talvez uma ideação, um pensamento de que fortalecer as políticas públicas, fortalecer a política que seja para todos, ela é importante, né, independente da classe social, independente da condição financeira, né, porque no momento que a pessoa precisa, né, essa política pública é que muitas vezes dá a resposta. E a gente tem uma resposta clara disso, que foi durante a pandemia, o SUS, né, o Sistema Único da Saúde, quanto ele respondeu para a questão das vacinas, né? Então, vacinas para todos. E talvez muitas pessoas em condições muito simples ou com dificuldade, talvez não conseguiria acessar. Então, acho que esse é um exemplo bem claro, assim, quanto é importante, né, a política pública, sem desconsiderar o trabalho dos empreendedores e também das organizações sociais. Enfim, um ponto de vista, pode ser um ponto de vista somente, né? Talvez existem outros, talvez alguém não concorde, mas é um ponto de vista. Sim, e um ponto de vista acho que bastante válido, cara. Eu até trago também para essa conversa algumas outras questões que vão até fugir um pouco da área da saúde, né? Aqui em São Paulo, nessa primeira semana de outubro, foi uma semana até bastante turbulenta, justamente por conta de protestos que tiveram na rede de transporte metroviário e ferroviário contra privatizações, né? Que, sendo que toda essa questão do transporte ela ela é prevista, né, de ser um serviço oferecido ali garantido pelo Estado, né? A gente sabe que existem parcerias que vão sendo feitas, concessões que podem ser feitas e tudo mais, mas traz e trouxe, acalorou bastante esse questionamento, assim, do quão, e não só dos transportes ferroviários e metroviários, né, mas toda a manutenção da rede hídrica e hidráulica, né, distribuição de água e saneamento aqui de São Paulo, também está previsto, né, tá aí em discussão se é privatizado ou não, né? Então acho que é mais um ponto que complementa essa importância de a gente refletir, né, até que ponto ou até onde serviços são
de obrigatoriedade, né, são de responsabilidade ali do Estado, até que ponto isso pode ser terceirizado, né, privatizando empresas ou é, abrindo mercado para que outros serviços, né, outras concorrências possam oferecer ali esse serviço, né, a partir de licitações, enfim. A gente tem até um programa super importante que a gente traz, acho que vale lembrar, lá da nossa primeira temporada, né, sobre políticas públicas. Se eu não me engano, acho que foi o nosso terceiro episódio do Através, na qual a gente já vai conversar um pouco sobre políticas públicas, que a gente traz um pouco essa discussão, né, o que, que tem de políticas públicas, como elas funcionam, né, como que a gente pode atuar e fortalecer, inclusive, todo esse cenário. Pensando, por exemplo, no acesso à saúde, né, que tem os serviços como o próprio SUS, né, que vão oferecer esse atendimento de forma gratuita ali à população e que também vai criar algumas parcerias, em especial com o terceiro setor, né, algumas ONGs ali, alguns institutos e tudo mais, que vão ter essa parceria junto com o poder público para que esse serviço também possa ser oferecido de forma gratuita e desafogue um pouco essa demanda que o poder público tem, né? Então é importante pensar que a gente, pensando até partindo ali do princípio, né, da introdução que eu trouxe a essa nossa conversa, a gente tem sim diversos caminhos da qual a gente pode atuar profissionalmente, né, sendo você musicoterapeuta ou não, e da qual a gente pode empreender, né, criar ali a nossa própria estrutura de negócios, ter o nosso próprio negócio, né, puramente e totalmente particular, privado, ou tendo essas parcerias também. O que a criação dessas parcerias com o governo tem-se muitos comentários, né, sobre burocracias e outras questões, mas essas parcerias elas também são muito importantes justamente nesse fortalecimento de políticas públicas, porque a gente garante esse acesso a esses serviços, amplia a, a essa não só acessibilidade, né, mas amplia esse potencial de atendimento que os serviços públicos têm, mas ainda assim mantém a responsabilidade, né, e dessa oferta de serviços, desse cuidado, né, dessas garantias de direitos que é do garantia de direitos à população, que é de dever do poder público, né? A gente mantém essa responsabilidade nesse poder público, nessas políticas públicas, né? Então, eu acho que também é um ponto importante da gente considerar, da gente refletir, né? Um dos pontos que a gente pensou bastante no episódio foi de também trazer esse olhar empreendedor num empreendedorismo social, em como a gente pode conectar, né, garantir ali acessibilidade, fortalecer territórios, fortalecer determinadas populações, sem necessariamente ter essa prática mercadológica, digamos assim, né? Esse serviço mais estruturado dentro do capitalismo, de oferta e demanda, de troca de bens e serviços por é, dinheiro, né? Questões monetárias ali, mas tendo outras alternativas, outros caminhos. Mas achamos melhor até separar um pouco, né? Eu acho que são caminhos muito diferentes, discussões muito diferentes ali, mas que poderão voltar, né, Gil? Sim, e eu fiquei pensando no que você trouxe aqui, Dani, que as organizações do terceiro setor elas cumprem um papel muito importante, inclusive na política de assistência social no Brasil, né? Porque são instituições resolvendo problemas sociais, né, em determinados territórios, com uma inteligência para aquele território, né? De acordo com a demanda daquele território. Você sabe muito bem a questão também dos coletivos, né? Os coletivos, se a gente pudesse falar, não sei se dá para enquadrar como empreendedores, mas talvez iniciativas que ajudam a resolver problemas locais, né?
E como os coletivos, muitas vezes, isso é muito forte também em São Paulo, acredito que em outras regiões também, né? Como eles conseguem dar resposta para situações que muitas vezes estão ali no território deles, né? Naquele território, muitas vezes, com ausência de política pública, não só da assistência, mas vamos falar de cultura, né? Vamos falar de outros aspectos que muitas vezes também é importante, também é necessário e perceber o quanto também essas iniciativas elas conseguem mobilizar, né? Também trazer outras pessoas, inclusive a partir dessas iniciativas também nomes importantes na cena musical também vão nascendo a partir disso. Eu também percebo que é um movimento também importante e interessante, que isso não é papel do Estado mesmo, né? Mas isso é uma necessidade da comunidade, daqueles que ali vivem, e entende aquilo que é importante para aquela comunidade, enquanto arte, enquanto música, enquanto cultura. E acho que sai um pouquinho dessa lógica mercadológica, né, da questão das organizações do terceiro setor que cumprem ali uma parceria, mas vai para uma lógica muito mais comunitária, né, onde as pessoas, a partir de um desejo ou de uma inquietação ou daquilo que para eles são importantes, cria-se coletivos que, cara, estão discutindo assuntos que são super importantes. A gente não pode deixar de mencionar também que a gente está num momento muito importante da musicoterapia, né? A musicoterapia, enquanto política pública reconhecida como uma profissão no Brasil, né? Estamos a alguns passos importantes e isso também qualifica, né, esse profissional ainda mais dentro das políticas públicas, né? O reconhecimento desse profissional. Esse profissional que pode chegar, inclusive, a pessoas que estejam, sei lá no norte ou lá no sul, né? Mas depende, claro, de um reconhecimento do Estado desta profissão que já estamos falando aí de mais de 50 anos, né? Então, quanto é importante também essa política pública aí, vamos dizer, então, a partir da questão do trabalho, né? Então, para nós, claro, ainda há movimentos, há situações, há, enfim, discussões a serem feitas em algumas outras comissões, mas esperamos que logo em breve também a nossa profissão esteja regulamentada, sendo assim também um direito nosso, enquanto profissionais, e um direito do cidadão que for acessar também esse serviço. Sim, com certeza, né? Que aí fortalece até não somente o reconhecimento, né? Pensando nesse processo de regulamentação que a gente está, não só vai fortalecer o nosso reconhecimento enquanto profissão, mas também fortalece o acesso às pessoas a partir de serviços públicos, né? A gente já está presente no SUS, no SUAS, né? Já temos atendimentos, né? Temos profissionais atuando, mas uma vez regulamentado, essa acessibilidade, esse acesso das pessoas ao serviço de musicoterapia, essa própria oferta desse serviço, né, a contratação de profissionais vai se ampliar bastante. Né? Então, estamos encaminhando bem, né? E que, que venha, que venha logo essa regulamentação. Né? Você estava comentando da questão dos coletivos, Gil, e eu pensei, me fez lembrar também alguns detalhes importantes aqui, né, sobre esses serviços mais pontuais, essas ações mais pontuais, que principalmente por ter essa acessibilidade, às vezes as pessoas não sei se tem a real dimensão sobre como esse tipo de serviço, como esse tipo de trabalho ele é viabilizado, né? E eu acho que vale também a gente comentar um pouco sobre a importância de alguns desse fomento de recursos, né? A importância, por exemplo, de editais, a importância de leis de incentivo, né? Que vão viabilizar isso. Alguns acontecimentos, né? Aliás, vamos até dar um passo atrás antes. Algumas áreas, elas já têm ali essas leis de incentivo bastante conhecidas, como por exemplo a Lei Rouanet, né? Fugiu o nome daquela outra que é direcionada ao público infantil.
PROAC. Um CAD, PROAC também, que é da cultura, lei de incentivo ao esporte, né? Várias vertentes aí, né? S- Sim, sim, sim. Temos aí algumas leis que já vão direcionar, né? Já vão trazer esse incentivo à execução, né? Realização de projetos diversos, né? Tendo esse recurso fornecido ali pelo Estado, né? Trazendo essa possibilidade, essa oportunidade para que artistas, esportistas, né? Educadores, entre diversos outros profissionais possam exercer, oferecer os seus serviços de forma mais acessível ali. E algumas situações também acabam trazendo, gerando ali essa criação de novas leis, né? Como a gente teve, por exemplo, no caso da Lei Maria da Penha, que surgiu a partir de não somente de uma situação de violência, mas de um acúmulo de históricos, de dados e de impactos sociais relacionados e direcionados à violência contra a mulher. A própria Lei Paulo Gustavo, né, que também está direcionada aí a essa questão cultural e artística, né, mas que vem em prol desse fomento de recursos diante não apenas de situações extremas, como foi o caso da pandemia, né, onde surgiu aí esse destaque aí. Eu vou até depois talvez dar uma corrigida, Gil, que talvez eu esteja falando um pouco de besteira aqui. Me ajuda a lembrar sobre o surgimento dessa lei, se você puder, né? Que ela surge a partir Da, da redução, né? Da redução, inclusive, do mercado cultural, né? E aí há uma reivindicação, inclusive, da classe artística no sentido de garantir que esses recursos, né, possam ser destinados, né, a coletivos, a grupos que executam atividades relacionadas à cultura, né? E infelizmente, com a morte, né, do Paulo Gustavo, que era uma pessoa que um grande ator, enfim, batizam-se o nome dessa lei, né, em homenagem a ele também, né? Acho que mais ou menos isso. isso, cara. Muito obrigado. Nada como estar junto com pessoas que não apenas entendem como complementam nossos pensamentos, né? Tamo junto, meu irmão. Mas é isso. Eu trago, até trouxe, né, esses pontos para ilustrar também um pouquinho sobre esses movimentos que a gente também consegue fazer, que vão casar também com todo esse processo de regulamentação que a gente conversou da musicoterapia, vão casar com toda essa questão de empreendedorismo, mas também de responsabilização do Estado, né, e pensamento, criação de políticas públicas, porque dessa forma a gente vai conseguir garantir e ampliar o direito a serviços, né, às pessoas, aos públicos diversos, de uma forma mais prolongada, né, se não permanente, a partir da legislação, seja ela regional, seja ela estadual. Mas acho que, assim, basicamente é isso, né, Gil? A gente refletiu um pouquinho sobre essas oportunidades, né, de serviços, essas oportunidades no próprio mercado, no meio privado, a importância da parceria, né, da atuação do poder público, da criação de leis. É, mas para a gente iniciar aqui uma conversa, retomar uma conversa que a gente vem refletindo desde o início lá do nosso podcast, né? Mas que é sempre importante da gente manter no radar, assim, a gente discutir e observar como essas ações vêm sendo feitas, como as estratégias vêm sendo tomadas, né? Para a gente poder fortalecer e colaborar também, não só com aquilo que já existe, mas com o que também precisa existir, né? E isso, e fomentar, né, aquilo que precisa existir, né? E tentar pressionar também os poderes também, de que muitas vezes uma lei muito bacana, ela é aprovada, mas depois se percebe que talvez não foi tanto para frente, né? Então, a importância também da gente, enquanto cidadãos, né, de direitos, a gente também observar isso, né? O mais importante, é importante sim que tenhamos regulamentadas algumas leis, mas é importante que aquela lei de fato sirva às pessoas, né? Eu acho que, sendo bem otimista, eu acho que algumas
algumas coisas acho que têm acontecido, né? A gente percebe, né? Inclusive a questão de alguns serviços que são destinados à população, como você é um cara, você trouxe coisas relacionadas à política de transporte, à saúde, à educação, né? Mas a gente percebe que ainda há muitas necessidades, né? O mundo ele também já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, então é importante que quem está no legislativo, né, pense também na necessidade do povo, né, na necessidade das pessoas. Até 20 anos atrás, ou até um pouco mais, talvez eu estaria sendo ignorante na minha fala, mas a expectativa de vida ela aumentou, então também nós temos uma população idosa, né, no Brasil. Então, qual a política pública pensada para essa população idosa, né? Muito bom que o Brasil lá atrás conseguiu erradicar um monte de doenças a partir das vacinações, né, das campanhas de vacina. Mas o que pensar para frente, né? Pensando que essa sociedade também está se transformando, que é importante garantir aquilo que já tem e fortalecer, claro, e propor novas coisas de acordo com os desafios que a sociedade também vai enfrentando, né? Eu lembro que antigamente, inclusive a política de transporte, você tocou nesse assunto, os ônibus eram bem sucateados, andar em ônibus ainda é, né? Não é um desafio simples andar de transporte público em São Paulo. Mas lembro que uma lei, eu acho que em 2004, que muda inclusive o tempo de uso dos ônibus, né? Então acho que até 10 anos, né? Um tempo grande. Mas isso já modificou inclusive aqueles ônibus bem antigos que quando você entrar, você conseguia perceber que tinha rato, enfim, essas coisas, né? Então é um avanço, né? Talvez não é no passo que nós gostaríamos, mas é um avanço inclusive em políticas públicas para idosos, né? Dentro da assistência, dentro da própria saúde, mas olhando para a nossa sociedade hoje, a sociedade reflete também a política, né? Que a política também olha para essa sociedade e devolve, né? A partir também, inclusive, da educação, né? Então, a gente toca aqui em assuntos que é muito importantes, né? E, para todos nós, educação, saúde, transporte, trabalho, né? Todos eles linkados à questão inclusive também, podemos esquecer, da cultura, todos eles linkados aí à questão do direito, né? Mas penso que esse assunto ele não se esgota aqui, né? Mas é importante, você traz uma fala também para os musicoterapeutas também. Ó, gente, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar os debates que a Associação de Musicoterapia, nós estamos falando aqui da PEMESC em São Paulo, mas quais os debates que a sua associação no seu estado também tem feito, que você tem acompanhado, né? Então, como você também pode participar, como você também pode também somar com as suas ideias, né? Inclusive também com as suas críticas, sejam elas também construtivas, né? Então, acho que é importante, você também traz para um lugar também de classe, que eu acho super importante. Você que nos ouve pode ser que não seja aqui de São Paulo, mas como você também tem participado enquanto musicoterapeuta da sua associação, né, dos debates, das construções, isso também eu achei muito bacana você trazer isso para nós, né? É isso aí, Gil. É, eu acho que vale lembrar também, não só para nós musicoterapeutas, né? Sabemos que também tem outros profissionais, né? Outras pessoas que vão ouvir, lembrar da importância de acompanhar esses movimentos na sua área, na sua profissão, no seu território, né? Lembrando que é papel nosso, enquanto cidadão, e um direito nosso, enquanto cidadão, também apresentar propostas ali, né? Levar, pelo menos, né, aos representantes políticos das nossas regiões, né, pensando ali em vereadores, deputados, propostas que são importantes para esse nosso território, que são importantes para a nossa população, né? Então a gente pode também se organizar, né? Logicamente que não vai ser exatamente uma pessoa que vai lá levar um projeto e aquilo se tornar uma lei, mas a gente pode se organizar enquanto sociedade, né? Identificar ali determinadas necessidades e alinhar isso com o trabalho
que esses nossos representantes estão fazendo, né? Então é sempre, sempre, sempre importante a gente acompanhar esses passos, né? Esses serviços que esses representantes políticos estão fazendo, não só para verificar o que eles estão fazendo, mas que a gente também possa contribuir com isso, né? Para que toda essa atuação esteja alinhada com as necessidades nossas, né? Enquanto população, enquanto cidadãos, né? Mas é isso, cara. Acho que por hoje seguimos até aqui. Agradecer, né? Eu acho que é um tema que a gente continua. Se você também quer revisitar, revisita também, né? Em algum outro momento também já falamos um pouquinho. Se você também tem as suas dúvidas, questionamentos, críticas, também são bem-vindas também. E mais uma vez agradecer, né? Agradecer meu amigo Dani e agradecer por ter você aqui também conosco, né? Nos acompanhando. É isso aí. Também agradeço demais a parceria de sempre, Gil. Agradeço especialmente a parceria, a companhia de vocês nos nossos episódios, né? E como o Gil muito bem disse, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, manda aqui pra gente, né? Não deixa de nos seguir também nas redes sociais, né? Essa dúvida você pode mandar, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, pode mandar diretamente por aqui. Tem sempre uma caixinha de comentários aqui no Spotify. Você pode deixar seu comentário. Pode nos mandar por e-mail, né? Através ou podcast@gmail.com. Lembrando, através com a letra Z, né? Escrito com a letra Z. E também pode nos encaminhar pelas redes sociais, né? Através ou podcast. Estamos presentes ali no Instagram, no X, né? Ou Twitter, não sei como você ainda se refere a essa rede. Facebook também, enfim. Sempre abertos e disponíveis para trocar essa ideia com você, certo? Muito obrigado mais uma vez por estar conosco até aqui e até o nosso próximo episódio. Através do podcast.